Sejam muito bem-vindos aí ao nosso bate-papo. Hoje nós vamos falar sobre segurança 360 para pequenas e médias empresas. A DCEV fechou esse ano ainda uma parceria junto à Plantec, né? A DCEV e a Plantec estão construindo um ecossistema aí para garantir maior segurança, informação e privacidade. A DCEV ela foi fundada em 2012, né? Nós sempre tivemos esse foco em segurança de informação e privacidade, e através aí da Plantec, né, todo mundo que for revenda vai poder comercializar produtos de segurança de informação e serviços também, tá? Então fique bem à vontade para intervir, fazer pergunta, né? Ao final a gente vai fazer aí vai abrir para perguntas se vocês quiserem, mas também durante a conversa podemos interromper aqui e bater esse papo, tá? O que a gente quer trazer a ideia, né? A Plantec ela é reconhecida no mercado como uma empresa muito sólida aí em infraestrutura, nessa parte de câmera, Intelbras, essa parte mais de infraestrutura mesmo. Então, vocês já trabalham de uma certa maneira com segurança da informação, né? Essa parte de infraestrutura, essa parte física, ela é importante na estratégia de segurança da informação. A gente quer trazer uma nova oportunidade também para a parte aí digital, né, da segurança e até de processos e pessoas, que a gente vai falar um pouquinho. Isa, alguma coisa para complementar? Não, acho que é isso mesmo. Ficou bem claro aí sua visão em relação a Deserve e a Plantec. E acho que a gente já pode começar aí. Vamos lá, então. Pessoal, o primeiro item que a gente tem que sintonizar todo mundo, tá? Grandes empresas já estão sofrendo com segurança de informação. Então, a gente trouxe duas notícias aqui. São notícias mundiais. Uma delas é a Jaguar, né? Ela é gigante automotiva britânica. Ela teve um prejuízo de 7 milhões aí de dólares por dia, tá? Por causa de um incidente de segurança que teve, através de um ataque chamado de ransomware, que é o sequestro de dados, né? No qual o atacante ele criptografa uma certa informação e ele cobra por um resgate. Enquanto esse resgate não for pago, ele não libera essa informação. Então é um sequestro mesmo que acontece. Normalmente esse pagamento ele é feito aí em Bitcoin, tá? O mesmo aconteceu lá na maior cervejaria do Japão. A mesma coisa, só que as fábricas japonesas ficaram completamente paradas com um déficit gigante só porque teve um incidente de cibersegurança. Então, é fato que cada vez mais a parte de cibersegurança ela está sendo visada, né? Ainda mais aí com cada vez mais links rápidos, todo mundo com acesso à internet, todos os dispositivos IoT hoje em dia, né? Falando de inteligência artificial. Então, já está acontecendo, né? E todas as vendas têm uma oportunidade de mercado porque elas já estão no cliente. O cliente delas já precisa de cibersegurança. Talvez a gente só precise entender quais perguntas-chave a gente tem que fazer para levantar o interesse do nosso cliente. E você pode dar uma continuidade? E aqui no Brasil não é diferente, galera. Então, a gente trouxe uma noção do que acontece no mercado internacional, né? A gente falou de Europa, falou de Ásia, né? Agora a gente quer olhar aqui para dentro de casa. As pequenas e médias empresas também são muito afetadas. Então, 43% das pequenas e médias empresas são atacadas. E o pior é que essas empresas, muitas vezes, elas têm pouco capital para responder esse tipo de ataque, né? E às vezes não tem um investimento em prevenção. Então é muito prejudicial para elas esse risco que elas estão trazendo, né? E às vezes ignorar o risco pode ser fatal, pode inclusive quebrar empresas. Nós já vimos empresas aí que tiveram todo o seu ERP criptografado e tiveram a sua operação completamente congelada, porque não tinha as soluções necessárias. Isa, Bom, daí eu queria que tu contextualizasse um pouquinho a gente, falando como é que o pessoal pode identificar as oportunidades, falando um pouquinho do contexto de cibersegurança, dando essa parte mais introdutória de cibersegurança. Então, tá contigo tá. aí a palavra, Bri- tá? Obrigada, Thiago. Então vamos lá, pessoal. O que é informação aí no mundo dos negócios? Então, quando a gente fala aí em informação, a gente está falando aí do bem mais valioso de qualquer empresa, né? Então, a informação, como diz ali, ela é qualquer dado que gera valor para a empresa, seja esse dado monetário ou não. Então, a informação ela acaba sendo o que sustenta decisões, define estratégias e representa aí o que a gente tem de mais de importante, né, que é o conhecimento.
Então é aqui que essa parceria entre a DCEV e a Plantec, ela conta aí como um verdadeiro diferencial, né? A gente une tecnologia, inteligência e também proximidade para garantir que esse ativo, né, a informação, seja protegido aí da devida forma, né? Com soluções completas aí pensada para os negócios. Bom, e falando um pouco sobre o CID, né, os três pilares fundamentais para as empresas, né? Então a gente começa aí com confidencialidade, que garante aí que apenas as pessoas autorizadas tenham acesso ali a informação. Ah, e o que nós, da DCEV e da Plantec, a gente faz é trazer para vocês justamente essa estrutura, que é de proteger o acesso, garantir aí a autenticidade, né, com a integridade e manter tudo disponível com total segurança, que é a disponibilidade. Então, a combinação aí da nossa experiência, né, em projetos e portfólio completo de soluções dos nossos fabricantes permite, né, entregar aí uma segurança real, né, de ponta, sem complicar aí o dia a dia. Então, esses três pilares, eles são fundamentais aí para a gente poder estar identificando também dentro do cliente, né, se ele está em conformidade com esses pilares, aonde ele falha, se é na confidencialidade, se é na integridade ou na disponibilidade, tá bom? Então, agora a gente vai falar um pouco sobre os quatro pilares da segurança inteligente. Então, quando a gente fala aí de segurança inteligente, a gente não está falando somente de produto, a gente está falando aí de estratégia, tá? E uma estratégia construída sobre esses quatro pilares, ela é fundamental, né? Que é de pessoas, processos, tecnologia e desenvolvimento. E eu vou começar aqui pelo mais importante, que é pessoas. Tudo começa pelas pessoas. Então, as pessoas, elas são os ativos aí mais valiosos das empresas, né? Mas também acaba sendo o elo mais vulnerável. Então, de nada aí adianta a gente ter a melhor tecnologia se quem utiliza não entende aí o seu papel de proteção dentro do negócio. Então, o nosso compromisso da DSEV é proteger e também evangelizar aí as pessoas, né? Formar uma cultura de segurança sólida que começa no colaborador e se estende aí a toda a organização. E é aqui que a gente entra com a The Academy, que é a nossa plataforma aí de capacitação que oferece treinamentos, né, em compliance, LGPD, treinamentos da ISO e boas práticas de segurança. Então, a gente também consegue ajudar as empresas nesse pilar, a desenvolver, né, esse pilar humano, né, fortalecendo aí a consistência e o comportamento segundo dentro das operações. Em paralelo a isso, a gente também trabalha com os processos, né? Mapeando riscos e desenhando políticas claras com o check-up aí de segurança da DSERV. E isso aí com o apoio da Plantec que a gente transforma em ação, unindo aí essa tecnologia de ponta que ambas as empresas oferecem com o desenvolvimento contínuo, né? E o resultado disso é uma estrutura previsível, controlada e madura. Então, agora a gente chega aqui no pilar essencial que é tecnologia e desenvolvimento, tá? Aqui a DSERV, ela atua com muita força como integradora de soluções completas aí de segurança e infraestrutura. Pode falar, Thiago. Depois que tu explicar esses dois últimos, eu queria só passar alguns itens aqui dos Claro, quadrinhos, tá? claro. Então, a gente consegue trabalhar nessa parte de tecnologia e desenvolvimento com parceria com os principais fabricantes do mercado que a gente tem, tá? Então, nós da DCEV, a gente também tem parceria com a Sophos, com a Microsoft, com a Arcserve, enfim, entre outros, e sempre aí com o apoio estratégico da Plantec. Então, cada parceiro ele faz parte de um ecossistema aí
pensado para entregar aí segurança de ponta, né? A Sophos, ela tem a segurança de rede, a endpoint, tudo baseado em a Microsoft com soluções de produtividade e proteção em nuvem integrada, a Arcserve aí com backup garantindo a continuidade de negócios, né? E recuperação de dados, e muito outros parceiros que a gente tem que completam aí a engrenagem tecnológica. É, mas o mais importante disso tudo que eu gosto de falar é que a tecnologia, isoladamente, ela não resolve. Então, é por isso que a Deserve ela trabalha, né, no desenvolvimento contínuo dessa integração, automações e projetos personalizados, criando aí esses ambientes seguros e resilientes e sob medida exclusivamente aí para cada cliente. Pode falar, Thiago. Pessoal, e um item que a gente vai fazer de diferencial aqui, começando pelas pessoas, a gente vai trazer a parte de conscientização, né? Como a Isa falou, né, nosso braço de educação aqui, a gente entende que pessoas são a primeira linha de defesa de toda a estratégia de cibersegurança. Então, a gente vai preparar todas as pessoas para entender o que que é um risco, como é que ela deveria se comportar. É muito interessante saber que 68% dos incidentes que acontecem são responsabilidade de pessoas. Porque, de repente, é uma pessoa que clicou num e-mail que não deveria, de repente, atendeu uma ligação que não deveria, recebeu um WhatsApp e respondeu esse WhatsApp. Então, pessoas, elas são fundamentais e é o nosso primeiro pilar. E uma das coisas que vocês vão ver ali é a prevenção contra phishing, né? Então, a gente consegue, por exemplo, educar essa pessoa, né, contra aqueles e-mails maliciosos. Phishing é aquele e-mail malicioso que se faz passar, por exemplo, por um sistema bancário, né, convidando a pessoa a trocar sua própria senha. Só que depois que essa pessoa ela passou ali pelo esse treinamento, a gente pode, por exemplo, simular um ataque, né? Então, a gente pode simular que, para verificar se foi eficiente esse treinamento que essa pessoa recebeu. Então, tenta imaginar, por exemplo, um hospital, né? Ou um condomínio, né? Como é que você valida se as estratégias de educação foram válidas? Você pode simular um ataque. Isso é legal, é funcional, né? E a gente tem como ajudar vocês nisso, tá? Então, pensa em termos de receita para revenda, né? A revenda tem um canal aí que pode não só treinar o cliente, mas também pode simular ataques para ver se o treinamento foi eficiente ou não. E depois das pessoas, a gente vai falar dos processos, e aqui a gente fala de boas práticas. A Isabela falou de soluções de segurança da informação que a gente pode aplicar também, mas nenhuma delas vai ser 100% eficiente se a gente não tiver processos bem escritos, né? Então, temos aqui um braço de consultoria. Então, de repente, o cliente de vocês tem a necessidade de reavaliar, né, todos os processos e indicadores que tem. Tá? Então, de repente, eu vou pensar aqui numa farmácia, né? A farmácia muitas vezes coleta dados pessoais. Ela vai lá e pega o CPF, pega o nome, pega se é homem ou mulher, a região. Onde é que ela armazena isso? Né? Será que ela está armazenando de uma forma segura? Com quem ela está compartilhando? Esse compartilhamento ele é adequado? Ele está respeitando as leis que protegem esse tipo de informação? A gente pode trabalhar junto aí com esse cliente, tá? E falando em tecnologia, a Isa já falou muito bem dessa parte de tecnologia, mas eu gostaria de somar esse ponto com vocês, que é, vocês já estão acostumados, por exemplo, vender equipamentos físicos, né? Então, por exemplo, vou vender uma câmera, vou vender uma catraca, vou vender um detector de incêndio, qualquer coisa que for físico, você já tem essa habilidade. A gente pode vender equipamentos físicos, por exemplo, um faro de rede, né? A navegação, toda a parte de rede é filtrada por esse equipamento, é um equipamento físico também, a gente pode ajudar vocês nisso, ou até soluções que são softwares, né? Por exemplo, o antivírus. O antivírus é uma solução instalada em cada máquina, mas é uma solução licenciada por software. Então, você não tem a necessidade de ter um equipamento físico para isso. E por fim, mas não menos importante, né, hoje em dia está todo mundo utilizando IA, né? Tá todo mundo querendo criar os seus próprios agentes. Ótimo, que é ótimo. Mas será que está sendo feito de uma maneira segura?
né? Será que através desse agente ele não pode ser uma brecha de vazamento de dados? Então, tudo isso a gente pode ajudar, né? E todos esses lugares aqui têm oportunidade de negócio também, tá? Eu sei que é bastante coisa e mais pra frente a Isa vai falar que a gente estruturou um produto de entrada para a gente começar a trabalhar, para começar essa degustação e começar essa parceria junto com vocês, tá bom? Isa, tá contigo. É isso, obrigada, Thiago. É, então, falando aqui um pouco, né, o Thiago ele já deu um spoiler aí falando que a gente vai falar sobre a solução, né? Então, ah, aqui a gente coloca, né, uma API riscos e oportunidades com o Checkup Serve, que é a nossa solução de inventário, tá bom? Aonde a gente consegue ter visibilidade total do ambiente do cliente, falando em hardware e software, e não só superficialmente ali o que tem, mas quais são esses softwares? Eles estão em dia com atualizações? Eles estão licenciados corretamente? Enfim, detalhar tudo certinho aí do ambiente do cliente. Bom, então, esse é o grande diferencial aí do nosso trabalho. Transformar esses dados técnicos em decisões estratégicas, né? Através desse check-up de segurança aí da DServe. Então, nele, o cliente ele não vai receber apenas um relatório. Ele ganha em um plano de ação completo, estruturado e bem fácil de aplicar. Então, tudo começa aí com o relatório visual de riscos, tá? Onde a gente mostra aí de uma forma clara e executiva todas as vulnerabilidades e esses pontos de conformidade da empresa. Ah, e depois aí a gente também consegue ajudar com um mapa de substituições, né, que ajuda também o cliente a planejar upgrades de hardware e software, como eu falei, de maneira inteligente, aí, com prioridade e cronogramas também definidos. Bom, esse plano de ação todo que a gente está falando com o backup o check-up de segurança da DServe, ele tem um plano aí de ação de 6 encontros, tá? Esse é o planejamento desse projeto, onde a gente precisa desses 6 encontros para fazer esse acompanhamento aí junto com a Plantec, que acompanha aí o cliente de perto, encontro a encontro, aí com recomendações técnicas, prazos de meta e ROIs também bem definido, tá? E é o momento que a gente transforma aí todo esse diagnóstico que a gente faz em resultado real. E por fim, né, toda essa consultoria aí contínua que garante que a segurança aí não pare na entrega, né? Então a gente faz reuniões periódicas para ajustes estratégicos, acompanha aí a evolução e o amadurecimento da segurança aí dentro da empresa, tá? Então acaba não sendo uma proteção só pontual, né? Ela é uma jornada aí é, que entrega clareza, direcionamento e também resultado, tá bom? Então, isso tudo com essa plataforma aí de inventário da DServe, a gente consegue estar fazendo todo esse projeto. Tiago, quer complementar? Isso aí é legal trazer para a galera aqui que check-up, esse check-up custaria R$ 6.000 para a gente fazer, tá? Porque é um projeto relativamente longo, porque são 6 encontros, um encontro por mês. Mas como a gente está fazendo essa parceria junto à Plantec, né? Para quem for revenda da Plantec, o custo é zero, tá? Então, na prática, o que que vai acontecer? A gente vai se conectar aí com oportunidades que vocês trouxerem, né? A gente vai desenhar todo o ambiente do cliente, vai entender qual é o ambiente do cliente, vai instalar os coletores e vai fazer um dimensionamento do que ele tem lá. Vai fazer toda essa parte de inventário do que ele tem, tanto de software quanto de hardware, né? Então, a partir desse momento, vocês mesmos poderão ter a visão de oportunidade de negócios, mas o cliente de vocês vão ter oportunidade de risco, de melhoria na infraestrutura deles. Então, a gente vai dar esse mapa, essa visualização dos riscos que existem na empresa, tanto de hardware quanto de software. No hardware, a gente vai poder ver, por exemplo, será que aquele hardware ele não perdeu o suporte do fabricante? Será que esse hardware não está na hora de fazer uma substituição? Será que ele suporta uma nova versão de Windows? Então, tudo isso a gente pode analisar isso para vocês e já dar esse relatório. E
de software, eu vou fazer toda a análise do sistema de vocês de software, qual é o software que está instalado, se tem licença ou não, né? E a gente vai dar esse portfólio para vocês também. Então, vocês, revenda, terão essa informação, o cliente de vocês vão ter um mapa de risco e a gente pode juntos definir aí uma melhor estratégia de segurança de informação e também de negócio, né? Então, a gente pode obviamente, apontar o risco, mas também, se ele quiser remediar, a gente pode remediar juntos, tá? São 6 encontros, um encontro por mês. Isso é uma coisa muito interessante. Então, é uma jornada mais longa para nos dar aí condições de dar uma entrega mais robusta para o nosso cliente, né? Não ser tão superficial. E o cliente recebe isso na faixa. Quem faz tudo? A DCL, né? A revenda não tem nenhum custo em termos de pessoas, né? O único trabalho da revenda é essa conexão, essa junção entre o cliente e DCF, tá bom? Isa, tá contigo, hein? Obrigada, Thiago, pelo complemento. Bom, agora falando um pouco né, do custo da real falta de proteção. Então, esse slide ele acaba traduzindo todo o impacto que as empresas têm em número. Então, o custo médio de um ataque ele é de 1 milhão, tá? E mais das metades das pequenas e médias empresas aí que sofrem uma invasão, elas não se recuperam no primeiro ano. Leva em média aí 287 dias para detectar uma violação, né? Então, com o auxílio aí do nosso inventário e das demais tecnologias e serviços, a gente consegue encurtar aí esse tempo, criando toda a parte de visibilidade e ajudando o cliente a antecipar o problema antes que ele se torne aí uma crise. Então, é prevenção inteligente e é segurança como investimento estratégico. Então, trazendo um caso real, né? Uma PME de Campinas, ela perdeu aí 300 mil depois de um ataque de Hampshire, que é o mesmo ataque que o Thiago citou aí, tanto do exemplo lá da Land Rover, quanto da cervejaria japonesa, né? Então, sem um backup aí adequado, essa empresa, ela precisou começar do zero. Então, esse tipo de situação acaba reforçando o porquê dessa nossa parceria, né? Então, a gente cria soluções acessíveis e completas que evitam aí exatamente esse tipo de perda. Então, falando aí do inventário, a gente consegue identificar, por exemplo, se esses, como o Thiago citou, se esses hardwares, se esses softwares ainda estão com um tempo de vida útil, né, se estão com um suporte garantido, porque cada um desses pontos aí, principalmente falando de atualizações, se as atualizações não tiverem em dia, são portas de entrada para os atacantes, tá bom? Para que eles entrem aí com mais facilidade e consigam fazer qualquer tipo de alteração, roubo, né, de dados. Então, é muito importante estar em dia com todas essas camadas, né, principalmente de atualização, e é aí que o nosso inventário ele também entra como uma ajuda para a gente poder ter toda essa visibilidade aí da estrutura, né, do cliente. Perguntas que podem ser feitas de imediato já para mapear o interesse, né? Vocês podem perguntar, por exemplo, para o cliente de vocês: cliente, você já sofreu algum incidente, né? Você já teve algum problema de segurança de informação, algum tipo de segurança de dados? Isso é uma pergunta, né? Outra pergunta: você tem certeza que todos os softwares que você usa são licenciados? Não vai tomar uma multa da Microsoft? Isso é uma outra pergunta possível, né? Uma pergunta que vocês podem fazer também é: onde é que está armazenado os dados da sua empresa, né? Como eles estão protegidos, né? Tu tem certeza que o teu backup está funcionando? Qual foi a última vez que tu testou este backup, né? Então, quem é que como é que você garante as pessoas que têm acesso a informações sensíveis? Então, todas as perguntas podem ajudar aí as revendas a levantar o interesse, né, e iniciar uma conversa de cibersegurança, tá bom? Isso. Bom, e agora falando um pouco, né, sobre benefícios reais para o seu negócio, né? Então, para um negócio aí de empresários, né, o gestor e o gestor, né?
A segurança, ela traz resultados diretos, né? Como menos riscos, menos paradas e daí menos prejuízo. Então, conformidade total com a LGPD, então, decisões aí baseadas em dados reais e, acima de tudo, uma tranquilidade para focar no que importa, o crescimento, né? Então, a Deserve e a Plantec trabalham para que vocês, não vocês, né, também, mas o cliente possam dormir aí tranquilos, sabendo que o negócio de fato vai estar protegido aí com não só o apoio do inventário, mas das demais soluções. E agora os benefícios, né, reais para integradores e revendas. Então, para nós que atuamos aí no mercado de tecnologia, essa parceria ela consegue abrir novas oportunidades. Então, com esse modelo, a gente consegue gerar aí uma receita recorrente e fortalecer o posicionamento estratégico, criando aí novas ofertas e valor para o cliente. E aqui a gente da Deserve, a gente oferece esse modelo white label, né? Então, onde vocês conseguem manter a marca de vocês na frente com toda a nossa estrutura de suporte e inteligência por trás. Então, é uma parceria feita aí para a gente conseguir escalar com ganho real para todos os lados. Tá bom, pessoal? Legal, Isa. E uma coisa que a gente reforça aqui nessa parceria, né? Muitas vezes, se a gente vai fazer um projeto de infraestrutura física, né? Eu recebo aquele valor uma vez só, né? Então, eu instalei lá o meu sistema de DVR, né? Tá funcionando e não faço nenhum tipo de manutenção, não tenho nenhum tipo de recorrência, tá? Então, com essa parceria da Deserve, uma nova forma de a gente ver é a questão da receita recorrente. Então, vocês poderão ofertar, de repente, um check-up, né? A gente manter a estrutura de antivírus do cliente. O antivírus vai ter renovação, o backup vai ter que ter alguém fazendo manutenção. Então, isso é uma estrutura que possibilita uma nova fonte de receita e uma receita recorrente, né? Além disso, vocês aumentam a confiança, tá? Então, não é só um instalador, vocês trazem um novo camada, vocês podem aí diversificar o portfólio de vocês sem a necessidade aí de ter um aprendizado. Vocês não têm uma curva de fazer certificação, nada. É só conectar a Deserve, né? Nós vamos fazer todo o processo de reunião, de mapeamento. Depois a Isa vai falar mais no detalhe sobre isso, né? Mas o importante é saber que essas oportunidades que vocês já podem encontrar nos clientes agora, elas já estão aí, né? Alguém já está abordando o cliente de vocês, já está falando de segurança da informação. E poder ser vocês mesmos podem fazer isso. E se vocês não quiserem que a gente apareça com o símbolo DServe aqui, né? Se vocês não quiserem que a gente se identifique como DServe, a gente pode se identificar como empresa de vocês, porque a gente trabalha aí no modelo White Label também. Fala, Isa. É isso, pessoal. Bom, novamente aqui falando sobre um pouco da nossa jornada, né? A nossa proposta ela é conduzir o cliente por essa camada aí completa de proteção, desde o diagnóstico inicial até a implantação das soluções e esse acompanhamento contínuo que o Thiago citou. Então, com essa aquisição, a gente acaba não fornecendo apenas uma ferramenta, mas também a gente acaba entrando aí para vocês como um parceiro estratégico para crescer com a segurança, né? Ah, e bom, isso tudo, né, com essa nossa com o nosso apoio aí nacional, né? A gente atua aqui direto no Brasil, então tem esse suporte local e esse modelo que cabe para essas empresas, né? PMS, para as pequenas e médias empresas. Bom, falando um pouco de capacitação da venda, né, e esse diagnóstico para a segurança de pequenas e médias empresas. Então, vocês, parceiros, não precisam ser especialistas aí em cibersegurança para gerar resultado nesse mercado. O que vocês precisam fazer é apenas identificar a oportunidade. Então, de alguma maneira, aí perceber, né, que aquele cliente ele tem vulnerabilidades, que ele fala sobre problemas de rede, sobre problemas de backup, ataques ou LGPD, né? Igual o Thiago falou, fazendo algumas perguntinhas chaves e com isso
conectar aí o cliente a nós. Então, a partir daí, nós vamos cuidar de tudo, né? Então, o nosso time técnico ele vai fazer o diagnóstico, a gente vai desenhar aí a solução ideal, né? E conduzir aí todo o processo junto ao cliente, desde a proposta até a entrega. E a melhor parte de tudo, né, que a gente sempre gosta de falar, é que vocês, parceiros, vocês vão ser reconhecidos aí por isso, garantindo, né, a receita pela oportunidade gerada, sem precisar aí se preocupar com a parte técnica. Então, esse modelo ele é simples, colaborativo e rentável, tá? Onde cada um de nós conseguimos ampliar aí o portfólio e gerar esses novos negócios com segurança, tá bom? Então, enquanto nós vamos cuidar da entrega, né, de todo esse processo, vocês vão ficar mais focados aí no relacionamento com o cliente e colher esses resultados finais, né? Então, é uma parceria onde ambos os lados vão conseguir crescer juntos e cada um com ah, o resultado aí que vai ter, né, com a receita aí certinha, garantida aí por cada oportunidade que foi gerada. Tiago, quer complementar algo nesse sentido? Pessoal, a gente entende, né, que todo um novo produto ou serviço, né, ele gera uma certa desconfiança no sentido de, pô, vou ter que fazer certificação, vou ter que fazer treinamento, né? Então, a gente desenhou junto com a Plantec para simplificar ao máximo isso, né? Então, toda a parte de venda fica a nosso cargo, tá? Então, a gente vai fazer a reunião, a gente faz o dimensionamento, o orçamento, as propostas. Como a Isa já falou, se vocês quiserem que a gente apareça com o logo de vocês, a gente pode aparecer com o logo de vocês, mas a ideia é simplificar ao máximo, né? Então, realmente o que a gente quer mesmo é que todos nós possamos aí fazer mais vendas, mais negócios e mais dinheiro no bolso no final do dia. É isso, É Isa. isso. É isso. Obrigada, Tiago. Bom, e falando um pouco aí dessa convergência de segurança física e digital atuando aí como um só, né? Dando como exemplo aí toda a estrutura também de Intelbras que a Plantec oferece para trabalhar aí em conjunto conosco, né? Então, dando alguns exemplos aí, né? No caso de acesso físico controlado, então quem entra, quando entra, por onde pode circular, né? Então, o invasor, ele pode abrir aí uma porta ou invadir uma câmera IP, o risco ele é o mesmo. Então, com essa integração aí da DServe e da Plantec, a gente consegue oferecer que o cliente ele também tenha controle total, visibilidade e inteligência sobre tudo o que acontece. Então, é uma segurança que conversa, reage, né, e que previne. Então, isso acaba mudando completamente esse nível de maturidade das empresas. Então, com essa parceria também das soluções da DServe, junto com todas as soluções da Plantec, principalmente aí falando de Intelbras, que hoje é um dos principais parceiros da Plantec, a gente também consegue juntar esse mundo físico e digital e trabalhar junto, entregando aí toda essa infraestrutura que vai proteger de ponta a ponta. Bom, aqui, como a gente falou, eu consigo dar uns exemplos práticos ah, do físico versus digital. Então, a gente consegue deixar bem claro aqui que as vulnerabilidades elas estão aí em todos os lugares. Então, no cenário físico, pode ser de um papel esquecido, né? Que aí já é uma vulnerabilidade. No cenário digital, um clique errado, né? Então, com essa união das tecnologias da DServe e da Plantec, o cliente ele passa a não ter só as ferramentas certas, mas também o conhecimento para agir com segurança, tá? Então a gente capacita, acompanha e garante que cada ponto da estrutura ele esteja protegido. Então o foco aqui dentro de todos esses cenários ele é prevenir, né? E não remediar. Então, eu citei aqui o cenário físico, né? Como eu falei, um papel esquecido pode ser uma vulnerabilidade. Então, um funcionário ele esquecendo documentos confidenciais sobre a mesa após o expediente. Então, qualquer pessoa com acesso ao escritório pode pegar, pode fotografar, enfim.
é uma vulnerabilidade. No cenário digital, em um colaborador ele abre um e-mail de phishing e coloca um link malicioso, permitindo que hackers acessem o sistema interno da empresa. Então, é outra vulnerabilidade que a gente tem como solução aí, né? O treinamento da equipe, né? A gente pode incluir soluções aí como Firewall, e a parte de autenticação também. E num cenário híbrido, né? Coloquei aqui câmeras de segurança IP, elas são instaladas, mas usam senhas padrão, permitindo invasão remota e acesso às imagens. Então é muito comum a gente ver clientes que fazem a instalação de toda essa infraestrutura, mas deixa a senha padrão, né? Que geralmente a senha usuário é a mesma, né? Admin. Então também acaba sendo uma vulnerabilidade muito comum, então a gente também consegue ajudar aí nesse sentido, né? Configuração aí segura desses dispositivos IoT, a parte de rede segregada, as atualizações de firmware, enfim, a gente consegue estar agindo aí em todas essas camadas. Bom, falando agora um pouco, né, para finalizar sobre o diferencial aí dessa parceria da Deserve com a Plantec. Então, a Deserve ela consegue trazer toda essa parte de inteligência, o diagnóstico, a consultoria. Então, a Plantec também traz com as soluções que ela oferece e entrega aí capilaridade, estrutura, né, com a presença nacional. Então, juntas a gente consegue levar aí o cliente, né, final a ter um portfólio completo de segurança física à segurança cibernética com o suporte. Então, a gente também tem toda essa parte aí de treinamentos e resultados comprovados. Então, não é só sobre vender produtos, é sobre entregar confiança, continuidade e crescimento sustentável. Então, esse é o diferencial para a gente conseguir transformar, né, os nossos clientes também em parceiro, né, com essas soluções que vão entregar aí não algo temporário, mas sim essa segurança contínua. Tiago, quer complementar? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum questionamento? Uma coisa que não ficou clara? Dúvidas comuns, tá? Com quem a gente fala dentro da Plantec? Vocês são atendidos por alguém de vendas lá na Plantec, tá? Então, todo o time da Plantec já foi treinado, já sabe sobre a parceria da DCEV e a Plantec, então basta acionar aí a pessoa que cuida da conta de vocês e ela já vai poder conectar vocês, tá? Então, imediatamente isso já está simples, tá? Se vocês quiserem algum outro tipo de contrato adicional, como um NDA, por exemplo, para algum projeto específico, a gente pode fazer também. Se vocês quiserem que a gente participe de licitações, também. Então, a gente está bastante aberto a conversar, bastante aberto a entender aí o que vocês precisam, tá? Nosso objetivo aqui realmente é ajudar e trazer para vocês aí um ganho, né? E lógico, crescer juntos, né? A gente quer participar desse ecossistema da Plantec e crescer junto com vocês. Da minha parte é isso, né? Eu me coloco à disposição. Eu estou nas redes sociais, quem quiser falar comigo também, né? O LinkedIn meu é o T. Guedes Pereira. E na Serve também, vocês podem entrar em contato conosco direto. Isa, eu acho que tem mais um pedaço para Sim. falar, né? Então pode Só encerrar. para só para a gente poder finalizar aqui, pessoal, a gente falou bastante, né, sobre nós, mas para que vocês nos conheçam melhor, podem estar acessando aí o nosso canal no YouTube. Lá a gente tem diversos segmentos, mas principalmente aí a gente tem a nossa playlist ali de cases de sucesso. Então, podem acessar, vocês vão ver a forma que a gente trabalha, como a gente atua ali diretamente com o cliente, e é exatamente dessa forma aí que a gente quer apoiá-los, né? Quer estar junto com vocês aí nessa parceria. Acho que no mais é isso. Gostaria de agradecer aí a presença de vocês por terem ficado aí até o final. E como o Thiago falou, podem falar com a gente via Plantec, redes sociais, tá bom? A gente fica à disposição aí para apoiá-los, né? E tirar dúvidas aí que podem surgir com o tempo. Essa gravação vai ser disponibilizada no YouTube, então se qualquer coisa vocês quiserem falar, e também acessem dserve.com.br para continuar esse papo conosco aqui, tá? Obrigadão, excelente dia para vocês. Tudo de bom.